Queria te ouvir um pouco sobre isso, André, porque o Bolsonaro, para variar, já começou fazendo publicidade, assim, cartaz, né? Ele ficou pelas ruas, próximo do escritório do advogado, foi na padaria, se deixou ser visto e filmado. Eu não sei para que lado meio ele vai chutar. Eu estou na expectativa de verdade para ouvir o Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que com as palavras ele se atrapalha muito, né? Mas ele vem há muito tempo sendo instruído, orientado nessa estrutura de defesa. A gente vê o cortado que o advogado passa cada vez que ele pega a palavra, né? A última nos arrancou boas risadas aqui. Ele naquela maré de microfones assim, diz, não, eu mandei 2 milhões pro meu filho, o advogado olha para ele com a cara do tipo, fica quieto, rapaz, não fala nada não, né? Mas ele acabou falando. O que a gente pode esperar disso tudo, André? Olha, eu tô também na expectativa, né, para ver qual vai ser a estratégia de Bolsonaro, né? E eu gostei muito que o Supremo Tribunal Federal decidiu transmitir ao vivo, né? A gente, inclusive, vai até transmitir do nosso canal também. Mas, assim, o que o Bolsonaro tem para dar é muito pouco, não é? E ele vai tentar normalizar as ações dele. É o que ele tem para fazer. Hoje não dá mais para negar que foi tentado um golpe de Estado, porque a Polícia Federal conseguiu alcançar provas materiais e provas robustas que houve tratativas que visava tirar Lula do cargo de presidente da República para a manutenção do governo que perdeu. E isso, dentro da nossa legislação penal, é tentativa de golpe de Estado. Aí o que Bolsonaro vai fazer? E para mim ele já está fazendo. Ele vai tentar normalizar, como se ele não tivesse feito nada de mal, como que isso, né? A gente só queria, né? Só foi reunião, só não. Ele vai tentar fazer isso, porque negar as provas não tem como negar. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar narrativas em cima dessas situações, desses fatos comprovados pela Polícia Federal e dizer que não fez nada no verão passado e que não foi nada disso, que estão exagerando, que isso é perseguição política e que ele, coitado, não fez nada. A questão é, se a tentativa de golpe tivesse se consumado, nós estaríamos num estado de exceção de muita gravidade, porque dentro desse planejamento tinha um grupo da rataria, que eles mesmos se intitularam assim, rataria. Rataria essa que o general Heleno, general Mário Fernandes já estão presos. Porque eu sempre falo, Tiago, eles começariam matando as 3 maiores autoridades do país, segundo a Polícia Federal e segundo a denúncia do próprio Procurador-Geral da República e a manutenção reiterada da prisão desse grupo. Eles matariam o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles matariam o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. E matariam o ministro do Supremo Tribunal Federal, que, à época, 2022, era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, eles matariam qualquer um. Esses 3 seriam a primeira sinalização de que eles estariam ali para matar todo mundo que se levantasse. Como não se chegou a esse ponto, eles tentam, como estratégia de defesa, normalizar os ataques que eles perpetraram contra a democracia. E não vão conseguir. Na minha percepção, eles não vão conseguir fazer isso. Porque, reitero, a Polícia Federal fez um trabalho muito importante. E digo até, a partir da minha percepção, do relatório que eu li da Polícia Federal e da denúncia do Procurador-Geral da República, a delação de Mauro Cid, por exemplo, serviu muito pouco. Se brincar, a delação de Mauro Cid não vai servir para nada para ele. Porque foi a Polícia Federal que conseguiu alcançar provas que eles mesmos, inclusive Mauro Cid, tinha apagado. Então, assim, a estratégia vai ser a mesma, viu, Tiago, Lidiane? É tentar se fazer de pobre coitado lascado, perseguido e tentar normalizar o que eles fizeram. Como se não fosse nada com nada. E a gente sabe muito bem que não é isso, porque a lei diz que esse tipo de ações e condutas é um crime de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre os outros
4 tipos penais colocados pela... E é interessante, pela Polícia Federal foi colocado 3 tipos penais. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Já o Procurador-Geral da República piorou um pouco a situação na denúncia. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Então, assim, e é interessante que eles tentam particularizar todas essas ações no CPF de Alexandre de Moraes. Mas não é isso. Sempre tem um antecedente e um consequente. O antecedente foi o quê? Trabalho de investigação da Polícia Federal, alcançando as provas necessárias. Procurador-Geral da República, então, a partir disso, reconheceu indícios de autoria do crime e da materialidade do fato, fez a denúncia. A partir disso é que tem hoje um julgamento em tramitação, onde o relator é Alexandre de Moraes. Mas quem está decidindo todas as situações até então, se não os 11 ministros, os 5 ministros da primeira turma. Então é muito interessante todos esses movimentos e a gente mostrar tudo o que está acontecendo. Porque senão essas narrativas de normalizar, de pobre coitado lascado, acaba colando. E aqui, né, eu tenho certeza que não vai colar, porque o Supremo também não vai aceitar. E nem a Polícia Federal, nem o Procurador-Geral da República. Tem um dos aspectos que me pega muito é isso, né? O tempo inteiro, eu não sei se por desvio retórico ou por uma fragilidade de aposta jurídica, mas o Bolsonaro tentou contaminar o processo mirando no Cid como se a delação fosse o pilar mais forte. A delação do Mauro Cid, ou ela vem para dizer aquilo que já está dito, porque a nossa sorte é que eles deixaram robustez de prova à disposição, né? Porque o inquérito da Polícia Federal ele já trouxe quase tudo aquilo que tinha antes do Cid falar, né? Exato. Depois o que vem é para corroborar data, circunstância, condição, mas o episódico da coisa toda estava lá já, né? E é como eu disse, né? Nós estamos diante de caras que registravam em diários e agendas o que iam fazer, né? Inclusive as tentativas de assassinato. Então não tem muito como escapar, Thiago, André. Eles tinham uma certa sensação de impunidade. Por quê? Por que eles tinham essa sensação, Thiago? Eles estavam com o poder na mão. Bolsonaro, na época, era tiro, porrada e bomba. Imbrochável, eu que tenho a caneta, eu que mando, eu que faço e aconteço. Aí um acreditou no outro. E eles acharam que iam conseguir. Só que as instituições democráticas reagiram. As instituições democráticas se colocaram firmes. E a partir disso, o que ocorreu? O que eu sempre falo lá, eles deixaram o quê? Rabo. Porque eles acharam que ia dar certo. Eles apostaram, como você disse, o tempo todo. Eles apostaram na frouxidão do Supremo Tribunal Federal, que Alexandre de Moraes ficaria isolado, ficaria sozinho, que Lula também a qualquer momento poderia recuar, porque de repente, né? Porque, cara, eu lembro, eu cheguei em Brasília na época dos bloqueios. Eu vindo de Brasília para Goiânia naquela época, o Brasil estava à beira do estado de sítio, de fato e de verdade. Os postos de combustíveis todos fechados. Em tudo quanto é lugar que a gente vinha, de Brasília para Goiânia, tinha bloqueios. E os caras ameaçando todo mundo, com pau na mão, com a camisa verde e amarela, com pau na mão. Aí a gasolina já estava acabando, os postos de combustíveis, com medo desse povo, fechou. E quase que a gente fica na beira da estrada. Agora eles querem dizer que não fizeram nada? Eram os bloqueios, eram os acampamentos, eram intimidações, uma série de situações, e eu vivenciei isso porque eu fui em Brasília bem na época. E quando eu voltando para Goiânia de carro, estava uma situação horrorosa. Em tudo quanto é lugar tinha um grupo coagindo as pessoas, camisa verde, amarela, com um pau na mão. E eu falei, gente, o que é isso? E agora eles acham que nós vamos esquecer. Não vamos. Polícia Federal não esqueceu, fez um trabalho bem feito. Procurador-Geral da República também não esqueceu, fez as denúncias. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, a partir do devido processo legal, com direito ao contraditório, à ampla defesa, vai alcançar a justiça ao caso concreto.
Bolsonaro é inelegível. Daqui a pouco Bolsonaro é presidiário. Até porque, Tiago, se não houver a justiça ao caso concreto, servindo como caráter pedagógico, que é o caráter da pena, porque bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso, ele precisa sentir o caráter ressocializante da pena, para que ele tenha oportunidade de reinserção social. E esse grupo de golpistas, que são os cabeças, se eles não forem responsabilizados, voltarão para uma nova tentativa de golpe, mais organizados e mais violentos. E não vai demorar 20, 30 anos, mas não. As redes sociais, a internet dão uma velocidade aos fatos sociais e às dinâmicas da sociedade, uma velocidade dantesca. Vai ser de 3 a 7 anos no máximo. Voltarão para uma nova tentativa de golpe se não forem colocados nos seus devidos lugares, que é na cadeia. Então isso é muito importante.